A manipulação religiosa, desmistificando a exploração dos fiéis pelos líderes religiosos. A religião tem o potencial de transformar vidas e oferecer consolo espiritual. Contudo, alguns líderes religiosos exploram esse poder ao distorcer ensinamentos fundamentais, enfatizando exageradamente as obras em vez da graça divina. Essa estratégia de manipulação não só desfigura os princípios da fé, mas também serve para controlar e explorar os fiéis. Vamos examinar e refutar essa manipulação com base em princípios básicos da fé cristã e identificar como campanhas, objetos com poder fictícios e técnicas de roubo psicológico são usados para iludir os crentes. Uso das obras como ferramenta de controle. Líderes religiosos que colocam um foco excessivo nas obras em vez da graça frequentemente utilizam essa abordagem para manipular e explorar os fiéis. Eles ensinam que a salvação ou aceitação de Deus depende da realização de certas práticas, rituais ou doações financeiras. Vamos refutar esses pontos com base em fundamentos teológicos básicos e explorar outras táticas manipuladoras. Criação de dependência e medo. A fé cristã ensina que a salvação é um presente gratuito de Deus, oferecido pela graça, não um prêmio pelo que pode ser ganho por ações. Passagens bíblicas como Efésios 2, 8 e 9 afirmam claramente: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O foco na graça e não nas obras é fundamental para a compreensão do cristianismo. E qualquer tentativa de substituir essa verdade por uma ênfase nas obras é uma distorção dos ensinamentos bíblicos. Geração de receitas. A Bíblia também nos adverte contra a exploração financeira sob o pretexto religioso. Em Mateus 21, 12 e 13, Jesus expulsa os mercadores do templo, condenando a comercialização da espiritualidade. A prática de exigir doações como requisito para a salvação ou para receber bênçãos é uma forma de corrupção religiosa, que contraria o ensino de que a salvação e as bênçãos de Deus são gratuitas e não podem ser compradas. Controle e opressão. A fé cristã deve promover liberdade e não opressão. Em 2 Coríntios 3,17 lemos: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O uso de prática religiosa como uma forma de controle e opressão é contrário ao ensino de Cristo sobre a liberdade espiritual e a verdadeira natureza da graça. A verdadeira fé deve libertar os crentes do medo e da culpa, não impor novos fardos, campanhas e objetos com poder fictício. Alguns líderes religiosos manipuladores exploram a fé dos fiéis através de campanhas de arrecadações, de fundos e da venda de objetos supostamente sagrados ou com poder de cura. Eles promovem a ideia de que milagres e bênçãos podem ser alcançados por meio desses itens, criando uma falsa sensação de segurança espiritual. Objetos como água abençoada, lenços ungidos e fotos de oração são apresentados como canais para receber milagres ou curas, quando na verdade são apenas métodos para obter lucro e controle dos crentes. O conceito de canalizar refere-se ao processo de direcionar ou transmitir algo através de um meio específico. No contexto religioso, significa usar um objeto, pessoa ou ação para permitir que o poder divino flua para alguém. Os líderes religiosos afirmam que esses objetos possuem poderes especiais, por terem sido abençoados ou ungidos, tornando-os capazes de canalizar ou transmitir o poder divino. Assim, os fiéis são incentivados a adquirir esses itens, acreditando que eles servirão como intermediários para receber cura, prosperidade e outras bênçãos. A crença é reforçada por testemunho de pessoas que alegam ter recebido milagres ao usarem esses objetos. No entanto, ao promover a ideia de que milagres só podem ser recebidos através desses intermediários, esses líderes sugerem que Deus não pode agir diretamente na vida das pessoas. Isso cria uma dependência nos fiéis, que passam a acreditar que precisam desses itens para experimentar a intervenção divina. Essa manipulação não só explora financeiramente os fiéis, mas também limita a percepção da onipotência e onipresença de Deus, desviando o foco das verdades práticas espirituais e da fé autêntica. Roubo psicológico
e manipulação de líderes treinados. Alguns líderes religiosos manipuladores exploram a fé dos fiéis através de técnica de roubo psicológico, uma forma de manipulação que explora a vulnerabilidade e emoções espirituais dos fiéis. Eles utilizam várias táticas para influenciar e controlar as pessoas, criando uma dependência emocional e espiritual que as mantém presas a práticas exploratórias. Roubo psicológico é a manipulação espiritual que explora a vulnerabilidade dos indivíduos para controle e ganho próprio. Os líderes religiosos utilizam táticas específicas para influenciar a mente dos fiéis. Indução de medo. Criam medo de consequências negativas, como condenação espiritual ou punição divina. Se os fiéis não seguirem suas orientações, esse medo pode ser sobre o futuro, sobre doenças ou até sobre a salvação da alma. O medo paralisa o julgamento crítico e os torna mais suscetíveis a aceitar as demandas do líder. Promessa de salvação rápida. Oferecem soluções rápidas e milagrosas para problemas complexos, como curas físicas ou prosperidade financeira. Essas promessas atraem pessoas desesperadas por mudanças imediatas e as fazem acreditar que esses líderes possuem poderes especiais ou uma conexão direta com o divino. Criação de dependência. Fazem os fiéis acreditarem que precisam seguir certas práticas ou conselhos específicos para receber bênçãos ou evitar punições. Isso cria uma dependência emocional, onde os indivíduos sentem que não podem se conectar diretamente com Deus ou alcançar suas bênçãos sem a mediação do líder. Exploração emocional. Utilizam testemunhos emocionais e histórias comoventes de pessoas que supostamente receberam milagres. Algumas dessas pessoas fazem isso de boa fé, acreditando que ajudarão os outros, mesmo sabendo que a eficácia das práticas pode ser questionável. Outras, mal intencionadas, recebem pagamentos para criar histórias falsas, iludindo os fiéis e reforçando a crença na eficácia das práticas recomendadas pelo líder. Essas histórias criam uma forte conexão emocional e fazem com que os fiéis sintam que devem seguir o mesmo caminho para alcançar suas próprias bênçãos. Pressão social e comunitária. Usam a pressão dos pares e a conformidade social para reforçar a obediência e a lealdade dos fiéis. Os indivíduos que questionam ou resistem às práticas são frequentemente marginalizados ou temidos, criando um ambiente onde o conformismo é a norma. Ao usar essas táticas, os líderes manipuladores conseguem manter os fiéis presos a práticas exploratórias, controlando suas ações e decisões e obtendo lucro às custas da fé, da vulnerabilidade das pessoas. O roubo psicológico rouba mais do que o dinheiro, rouba a autonomia, a confiança e a liberdade dos fiéis. Ao usar essas táticas, os líderes manipuladores frequentemente mantêm os fiéis presos a práticas exploratórias, controlando suas ações e decisões e obtendo lucro à custa da fé e da vulnerabilidade das pessoas. O roubo psicológico rouba mais do que o dinheiro. Rouba a autonomia, a confiança e a liberdade dos fiéis, ao explorar suas crenças e necessidades mais profundas. A importância da graça na fé. Os princípios básicos da fé cristã enfatizam a graça como base da salvação. Em Romanos 3:24 está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. A tentativa de substituir a graça por uma ênfase nas obras não só desfigura a verdadeira mensagem da fé cristã, mas também conduz os fiéis a uma prática religiosa errônea. Conclusão: a manipulação religiosa através da ênfase nas obras, campanhas enganosas, objetos com poder fictícios e técnicas de roubo psicológico mina a verdadeira mensagem da fé cristã, que é fundamentada na graça e na liberdade espiritual. Reconhecer e refutar essas distorções é crucial para preservar a integridade da fé e a promover uma prática religiosa que verdadeiramente reflete os ensinamentos de Cristo. Ao voltar-se para a graça como fundamento da salvação, os fiéis podem encontrar prática religiosa mais autêntica e libertadora, livre da manipulação e exploração.